Fala galera, beleza? Estamos aqui para tratar hoje sobre o vocativo, o último termo acessório da oração que estudaremos, ok? Quem é o vocativo? O vocativo é uma função sintática que você chama, um chamamento, uma invocação, ok? Você está chamando, invocando. Ou um ponto importante, sempre separado por pontuação. Sempre, ok? Outra coisa muito importante, não faz parte nem do sujeito, nem do predicado, ok? Não faz parte do sujeito, nem do predicado, tá? É um termo independente. Ele não faz parte de nada, é só um chamamento, porque ele não faz parte do predicado, não faz parte do sujeito, vem sempre separado por pontuação, pode ser vírgula, sinal de exclamação, sempre separado, ok? E um chamamento, vamos lá. Não fale tão alto, Rita! Olha aqui, ó, separado por vírgula, é um chamamento. Se eu invertesse também não faria problema nenhum, tá? Rita, não fale tão alto, ok? É um chamamento, eu estou invocando Rita, chamando a atenção dela. Para eu falar isso daqui. Próximo, João. Chamei, vocativo. Venha aqui. Chamei a atenção, invoquei a atenção de João. Senhor presidente, vírgula, ou sinal de exclamação, problema nenhum. Queremos nossos direitos. Senhor presidente, chamei, invoquei a atenção do presidente e falei, queremos nossos direitos. Também, ó, senhor presidente, é vocativo. Tá bom, galera? E o último aqui para fechar, ó. A vida, minha amada, é feita de escolhas. Também é vocativo, ó. Estou invocando. A vida, minha amada, ou a vida, meu aluno, é feita de escolhas. Também é vocativo. Okay? Você chama, invoca a atenção de alguém, ok? Então coloque isso aí na sua mente, tá? Galera, espero que vocês tenham entendido. Isso aqui é muito importante, é sempre separado por pontuação, tá? Então você não pode confundir o vocativo com o sujeito, tá? E se eu tirar aqui, ó, tirar isso aqui, ó, essa pontuação, João passa a ser sujeito. Então toma cuidado. Se eu fizer isso aqui, ó, vocativo. Se eu fizer isso aqui, ó, sujeito. Então toma cuidado, vocativo é sempre separado por pontuação e não faz parte nem do sujeito nem do predicado, tá? Então presta atenção nisso aí. Valeu, galera! Fala, galera, beleza? Então vamos dar continuidade aqui à nossa matéria de sintaxe. Hoje nós vamos falar sobre os pronomes oblíquos, tá? Nós já falamos sobre eles lá na morfologia, mas aqui nós vamos estudá-los da parte sintática, ok? Os pronomes oblíquos, né? A principal utilização deles é para quando eles exercem objeto. Mas já deixo bem claro, os pronomes oblíquos não exercem somente a função de objeto, tá? Eles podem adquirir outra função sintática, como por exemplo complemento nominal, tá? Mas isso é assunto para o próximo vídeo, tá? Então falando da parte sintática, quando o pronome oblíquo ele exerce a função de objeto, falando dessa parte, objeto, ok? Objeto. Vai ser o seguinte, os pronomes oblíquos me, te, se, nos, vos e se novamente, todos esses que eu destaquei aqui, de quadrado, eles exercem ou a função de objeto direto ou a função de objeto indireto. O que vai definir? O verbo. Se o verbo é verbo transitivo direto, eu tenho o pronome está exercendo a função de objeto direto. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, e o pronome está exercendo a função de objeto, ele vai ser um objeto indireto. Então, vai depender da transitividade do verbo. Os pronomes o, que eu vou fazer bola aqui, ó, os, as, eles sempre exercem a função de objeto direto, ok? Sempre objeto direto. O lhe, que eu vou sublinhar, o lhe, ele sempre exerce a função de objeto indireto. E ele equivale à expressão a ele ou a ela, ok? Singular ou plural, tá? Sempre, tá bom? Então coloque isso aí na sua mente. Já os pronomes oblíquos tônicos,
ele exerce a função sintática de objeto indireto, todos eles, ok? Todos eles. E sempre, um ponto importante, os pronomes oblíquos tônicos, quando objetos indiretos, eles sempre vêm antecedidos de uma preposição essencial, exceto os pronomes comigo, contigo, consigo, conosco, convosco, consigo de novo. Por quê? Nestes casos, a preposição ela já está embutida. É a preposição com, ela já está embutida ali, ok? Então, antes deles não haverá preposição, nos outros sim, todos, preposição essencial. E como eu falei, não exercem somente a função de objeto, principalmente o comigo, contigo, consigo, eles não exercem somente a função de objeto. E frequentemente, né, eles exercem mais, né, a função de adjunto adverbial de companhia, ok? Então fica ligado nisso, você tem que saber analisar o texto. Ver se o objeto, né? O objeto é o complemento verbal. Você tem que ver se esse cara está sendo um complemento verbal. Ok? Tem que ficar ligado nisso. Vamos fazer algumas análises aqui. Ó. Ele me deu um presente. Como analisar? Verbo dar, tô na voz ativa. O sujeito pratica a ação. Ele. Ok? Ele. Alguém dá alguma coisa. Objeto direto. A alguém. Objeto indireto. Então, neste caso, o me está exercendo a função de objeto indireto. Olha o contraste embaixo. Eles me respeitam. Verbo respeitar. Ok? Respeitar. Voz ativa. Eles praticam a ação. Eles respeitam quem? Verbo transitivo direto. Alguém respeita alguém. Objeto direto. Então, olha o contraste. Ok? Fechou-a. Outra coisa importante, gente, o pronome, ele é um mecanismo de coesão. Para você não ficar repetindo toda hora a mesma palavra, você usa um pronome, ok? Então, quando aqui bota fecheia, é porque se houvesse um contexto, né, aqui é só um vídeo mais explicativo, né? Se houvesse um contexto, esse pronome está se referindo a alguém, pode ser a porta, ok? A porta estava aberta, fechou-a. Ele fechou-a, João fechou-a. Okay? Então, os pronomes são mecanismos de coesão. Ele tem que estar sempre se referindo a algo que já foi citado no contexto, ok? Se a porta não fosse citada no contexto, não foi citada. Então, eu tenho que falar, fechou a porta, ok? Porque não foi citado ainda no contexto. O pronome ele se refere a algo que já foi citado, ok? Toma cuidado, tem pronomes que se referem a algo que vai ser citado ainda, mas é o caso do pronome oblíquo aqui que estamos falando. Então, fechou-a. Ele, né? Fechou-a. Alguém fecha alguma coisa. Verbo transitivo direto. Fechou-a. Objeto direto. Como eu falei, o, a, os, as sempre exerce a função de objeto direto. Ok? Outro exemplo. Devolverei se estas coisas pertencerem-lhes. Pertencer é o verbo. Estas coisas, sujeito. Alguma coisa pertence a alguém. Verbo transitivo direto. Estas coisas pertencem a eles. Então, olha aqui, ó. O lhes exerce função de objeto indireto e tem que estar equivalendo à expressão a eles, a elas, ok? Então toma cuidado com isso, tá bom? Entreguei documento. Desculpa, entregou, né? Entregou o documento a mim. Verbo entregar. Alguém entrega alguma coisa a alguém. Alguma coisa, o documento. A quem? A mim. Objeto indireto, e você percebe que é um pronome oblíquo tônico, tem que ter uma preposição essencial antes dele. Ok? Encontrei na sala. Alguém encontra alguém. Verbo transitivo direto. Encontrei quem? A. Objeto direto. Na sala é só uma adjunta adverbial de lugar. Ok? Então, isso aqui é a primeira parte desse vídeo, tá? No próximo vídeo a gente volta falando sobre a variação do o, a, os, as. Que eles variam em lo, lá, los, las, no, na, nos, nas. Ok? Já já a gente volta, galera. Valeu!